Fique nas cidades, não more no campo. Essa é a mensagem anunciada pelos nossos pastores e líderes há muito tempo. Até mesmo quando não falavam ou não anunciavam a mensagem de vida no campo, quando essa mensagem foi ocultada da membresia, muitos nunca nem ouviram falar que a ordem de Deus é que o seu povo tire a sua família das grandes cidades e vão morar em sítios empovoados para se prepararem para dar o alto clamor nas cidades. Essa mensagem foi ocultada de muitos de nós. E hoje que nós estamos pregando e vários outros pregando sobre vida no campo, nossos pastores querem silenciar a mensagem e dizer que essa mensagem não é para agora, que essa mensagem ou é do passado ou é só para o decreto dominical. Eu vou mostrar aqui para vocês o pastor Gilson Gritney falando contra a mensagem de ir morar no campo. Depois ele pede desculpas e nós vamos analisar também o pedido de desculpa dele. Mas como eu falei, não é de agora. Vários pastores se levantam e eles usam o seguinte. Eles dizem, mas Ellen White tem o livro Vida no Campo, mas tem também o Ministério para as Cidades. E eu separei textos aqui sobre o livro Ministério para as Cidades para justamente responder a esses pastores. Mas antes eu gostaria de soltar aqui um vídeo dos dois pastores que eram da igreja de Curitiba, não sei se ainda fazem parte, e vocês vão ver a mensagem que eles trazem e o que é que a Pena Inspirada diz. Olha só, vou colocar aí na tela para você ver. Olha o que é que eles falam aqui, ó. Presta atenção. Muitas pessoas já estão indo embora para fazendas, sítios, chácaras, estão desesperadas. Só que assim, é muito simples entender isso. Amigo que nos assiste, e eu vi que tem muitas perguntas a respeito desse assunto. Se você está completamente relacionado com Deus, você tem uma consagração com Deus, você sabe que esse não é o momento exato de você sair da cidade para ir para os campos. Se você está completamente relacionado com Deus, você tem uma consagração com Deus, você sabe que esse não é o momento exato de você sair da cidade para ir para os campos. Por que eu digo isso? Existem muitas coisas que precisamos fazer no atual momento aqui nas cidades. Se você, por exemplo, eu vejo que as pessoas se baseiam muito no livro Vida no Campo, é ótimo, fantástico esse livro. Mas também você deve se basear num livro, um livro específico da senhora White, que fala sobre as cidades, os grandes centros, pastor André. As pessoas só leem, quando falam sobre esse assunto, elas só leem o livro Vida no Campo, mas acabam esquecendo aquele livro que fala da importância do trabalho missionário nas cidades. Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Obrigado, pastor David, pela colocação. Alguns irmãos colocam ali, né? Ellen White tem o livro Vida no Campo, sim, mas tem o livro Ministério para as Grandes Cidades. E muitas pessoas só querem olhar para o Vida no Campo. É lógico que se você tem oportunidade e viver um pouco mais afastado, longe dos grandes centros, e assim ter uma vida mais simples, respirando um ar mais puro, e vindo do campo para a cidade, etc. e tal, ótimo, parabéns. Eu acredito que se o diabo conseguisse levar todo o adventista do sétimo dia para o campo, ele ficaria muito feliz. Eu acredito que se o diabo conseguisse levar todo o adventista do sétimo dia para o campo, ele ficaria muito feliz. Mandaria a desgraça toda para as grandes cidades e ninguém que estaria nas grandes cidades poderia ter uma oportunidade de ser salvo ali, ser alertado das grandes profecias ou mensagens que Deus tem para o tempo do fim. Olha o pensamento desses pastores. Olha o pensamento deles. Eles dizem que, mas o muito só vê vida no campo e Ellen White tem Ministério para as Cidades. É tão simples, olha só. Olha o título dos livros. Vida no campo, morar no campo, viver no campo. Ministério para as cidades e pregar o evangelho nas cidades. Era assim que Enoque fazia. Foi assim. Mas não tem que morar nas cidades para anunciar o evangelho? Não. Jonas não morava em Nínive e foi lá pregar em Nínive. Enoque não morava nas cidades e foi pregar nas cidades. E aí ele cita o Ministério para as Cidades
eu tenho certeza que nunca nem leram esses livros. Nunca nem leram. Olha só o que é que diz aí Ministério para as Cidades. Acompanhe comigo aí na tela. O primeiro texto respondendo o André Flores, quando ele diz assim, que se Satanás pudesse, levava o povo para morar nas cidades. Olha o que é que a Pena Inspirada diz, totalmente o contrário do que ele falou. É propósito de Satanás atrair os homens e mulheres para as cidades. E para alcançar o seu objetivo, inventa todo tipo de sorte, de novidade e divertimentos, toda espécie de provação. O intuito de Satanás é fazer com que as pessoas vão morar nas cidades, é fazer com que os adventistas fiquem nas cidades, porque nas cidades eles vão ter muito mais tentações, muito mais tentações e podem ceder facilmente a isso, entretenimento, entretenimento. E aí começam a rejeitar a Bíblia, começam a rejeitar a Pena Inspirada e dá nisso. E essa mensagem foi ocultada de Vida no Campo dos membros da igreja. E quando agora se levantam pessoas para pregarem a favor da mensagem da ordem de Deus, que é saiam das cidades o mais depressa possível, tire as vossas famílias das cidades, porque as cidades vão pagar pelos seus pecados, esses homens se levantam agora contra essa mensagem. Agora me diga, que interessante, por que se levantar contra essa mensagem? Qual o sentido disso? Na minha mente só vem um. Primeiro, só vem dois. O primeiro é o objetivo de Satanás, fazer com que as pessoas fiquem nas cidades, para que ele possa destruir a fé delas, para que ele possa fazer com que essas pessoas caiam nas ciladas do inimigo e cedam às tentações que existem nas cidades. E a outra é porque se os membros da igreja forem morar no campo, eles não vão trazer seus dízimos e ofertas para a igreja, né? Aí eles dizem, não, mas é para pregar o evangelho. Se todos saírem das cidades, a Pena Inspirada vai responder essa pergunta que muitos fazem. Inclusive a Pena Inspirada tem essa pergunta e tem a resposta no mesmo texto. Continuando, olha o que aqui diz aí. Ministério para as cidades, viu, pastores? Ministério para as cidades, pastores. Olha aí, página 11, diz assim, Enoque andou com Deus e a despeito disso, não viveu no meio de qualquer cidade corrompida com todas as espécies de violência e iniquidade. Enoque pregava nas cidades, mas não morava na cidade. Enoque obedeceu à voz de Deus e de tal maneira que andou com Deus e foi morar com Deus. Calma, eu vou soltar o vídeo do pastor Gilson Gritney. Segure aí, que eu vou soltar o vídeo dele falando também contra ir morar no campo. Depois eu vou ler vários textos de profecia e mostrar o pedido de desculpa dele e também vamos ler textos de profecia e respondendo ao pedido de desculpa dele. É bem interessante. Ministério para as cidades, é claro. Enoque não morou nas cidades. Continua a história de Enoque. Ministério para as cidades, página 11. Ele, Enoque, não estabeleceu sua residência com os ímpios. Colocou a si mesmo e sua família onde a atmosfera seria a mais pura possível. De vermelho aí. De vez em quando, então, ele se dirigia aos habitantes do mundo com a sua mensagem dada por Deus. Depois de proclamar sua mensagem, ele sempre levava de volta consigo a seu lugar de retiro alguns que aceitavam a advertência. Ministério para as cidades não está dizendo para você morar na cidade, não. Eu não sei como os pastores tentam pegar esse título, esse livro e iludir as pessoas que devem morar nas cidades. E aí eles dizem, eles falam contra morar no campo, aí depois ele diz, é lógico, se você quiser morar, né, num retiro tal. Aí ele diz, mas se Satanás pudesse, levava todos os adventistas para ir morar no campo, para ele destruir as cidades. Não, meu irmão, não, pastor. Se Satanás pudesse, ele fazia com que todos ficassem nas cidades. Por isso que muitos de vocês pregam para os adventistas ficar nas cidades e só sair para o campo no decreto dominical. Interpretam mal o texto que diz fugir dos grandes centros e das grandes cidades e das pequenas cidades com o ir morar no campo. Ali já está falando do decreto de perseguição, aonde o povo de Deus vai ter que fugir mesmo. Fugir da onde estiver. Não tem nada a ver com vida no campo. Vida no campo só é para ir morar no campo no decreto dominical.
Peraí, existe João pé de feijão, que você vai... Primeiro que no decreto dominical, quando sair, não compra, não vende. Como é que você vai comprar um sítio? Depois, tudo que você vai comer, você precisa plantar. E você vai plantar, João pé de feijão, que joga a semente e nasce instantaneamente e vai bater no céu, Ou é a semente dos deuses do Dragon Ball Z? Eu tô falando porque na minha infância eu assistia e tinha as sementes que dava vigor e força e você conseguia fazer muita coisa. Parece que assistiram, parece que esses pastores assistiram tudo isso aí e quer trazer essa ideia, essa tese para o meio do povo de Deus. Enoque retirou a sua família das cidades, não viveu, não estabeleceu sua residência com os ímpios. Colocou a si mesmo em sua família, onde a atmosfera seria mais pura possível. E de vez em quando ele ia até as cidades proclamar a mensagem que Deus lhe dava. Ministério para as cidades. Não é esse o livro que vocês exaltam e que o pastor Gilson Gritney também vai exaltar na fala contra ir morar no campo? Vamos para frente, continuando. Acompanhe comigo aí. Vida no campo. Olha o que é que diz aí esse texto. Levantar-se-ão homens falando coisas perversas, indo contra a mensagem. De vermelho aí. Para impedir os próprios movimentos que o Senhor está levando seus servos a fazerem. Vai se levantar homens pervertendo a mensagem, falando contra a mensagem, falando coisas perversas, para tentar atrapalhar o movimento que Deus está fazendo com que seu povo desperte e levando-os a fazer, que é sair das cidades para ir morar no campo. Para ir morar no campo. Levantar-se-á homens. E outra, aqui esses homens são pastores, que subirão nos nossos púlpitos tendo nas mãos a tocha da falsa profecia acesa na tocha infernal de Satanás, querendo contradizer a mensagem da profeta do Senhor. Olha só, vocês precisam ler Vida no Campo, o livro. Vocês precisam ler Ministério para as Cidades, que eu já mostrei vários textos aqui, que está falando para sair das cidades e morar no campo e para pregar nas cidades, que esse é o desejo de Deus. A gente vai para o campo para se fortalecer em Cristo, mudar a alimentação completamente, ter mais saúde, receber o Espírito Santo na forma da chuva temporal em Serôdia, para ir para as cidades, exercer o ministério da pregação do terceiro anjo, da mensagem, das 3 mensagens angelicais. Esse é o ideal de Deus, dito no livro Vida no Campo, Ministério para as Cidades, o livro do Neto de Ellen White, que é Das Cidades para o Campo, e o Eventos Finais, capítulo 7, Vida no Campo ou Vida Campestre. Esse é o ideal de Deus, mas vai se levantar homens pervertendo a mensagem, tentando impedir os próprios movimentos que o Senhor está fazendo seus servos a fazerem. Por quê? Talvez seja porque os pastores vivem de dízimo e oferta. E se eles disserem vá morar no campo, os dízimos e as ofertas vão diminuírem e eles precisam disso. Precisam de número de batismo para entrar mais recursos e precisam de pessoas ali, sempre ali, porque se as pessoas forem, elas vão plantar, elas vão viver das plantações. Alguns que são aposentados podem até enviar seus recursos, mas a grande maioria que vai ter uma autossustentabilidade fora do sistema vão viver de plantações. E aí como é que vai ser? Vai doar, vai devolver o dízimo da macaxeira, vai voltar para aquele tempo? Vai devolver o dízimo da batata, da macaxeira, de todas essas coisas? Essa mensagem foi ocultada há muitos anos de muitos membros da igreja. E ela agora precisa ser espalhada e expandir. Por isso eu digo, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus e vamos tocando a trombeta. Vamos despertar o povo de Deus para não cair nas lábias e falácias de Satanás que tem usado a boca de muitos desses homens. Que sejam repreendidos em nome de Jesus. Continuando, olha o que é que diz aqui, testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 409. Olha o que é que diz aí. Pastores não santificados estão se arregimentando contra Deus. Estão há um tempo louvando a Cristo
e ao Deus deste mundo. Ao passo que professam receber a Cristo, abraçam Barrabás. E por seus atos dizem, este não, mas Barrabás. João 18:40. Atentem bem todos quantos leem estas linhas. Atentem bem todos quantos leem estas linhas. Satanás vangloriou-se do que lhe é possível fazer. Ele cuida em dissolver a união que Cristo em oração pediu que existisse em sua igreja. Olha o que Satanás está fazendo. Dissolvendo a união. Por quê? Isso é profético. Dois lados se desenvolverão, o joio e o trigo. Haverá divisão na igreja. O joio quer atrapalhar a mensagem correta, quer desclassificar a profeta e rejeitam os escritos de Ellen White, rejeitam a pena inspirada, rejeitam as profecias e rejeitam a ordem de Deus e chamam essas ordens de apenas conselho que você segue se quiser. Que aberração! Então, Satanás faz o quê? Quer causar divisão e ele enfraquece a mensagem que Deus está trazendo à luz para a sua igreja. E aqui fala dos pastores, é os pastores que estão fazendo isso. Lembre que no início aí está falando de pastores não santificados, que estão se arregimentando contra Deus, contra a luz, contra a verdade. Bodes disfarçados de ovelhas, lobos devoradores, que estão preocupados apenas com a lã das ovelhas e não com a salvação das ovelhas, e não dão pasto às ovelhas. E aqui diz assim, ó, diz ele, Satanás, irei e serei um espírito de mentira para enganar os que puder, para criticarem e condenarem e falsearem. Ou seja, vão criticar a mensagem de ir morar no campo, a reforma de saúde, vão criticar, eles criticam mesmo. Eu já recebi até visita de pastores lá na minha casa, quando eu morava nas cidades ainda, hoje eu estou morando no campo. Recebi visita deles para dizer que eu estava pregando a reforma de saúde e que estava errado, que você pode comer de tudo, carne, pode ser, que você vai para o céu, misericórdia. E eles vão se levantar usados pelo diabo para criticarem a mensagem à luz, condenarem a luz e falsearem a luz. Sejam os filhos do engano e falso testemunho agasalhados por uma igreja que tem tido grande luz, grande evidência, e essa igreja desfar-se-á da mensagem que o Senhor lhes enviou e acolherá as mais desarrazoadas afirmações e falsas suposições e falsas teorias. Satanás ri-se de sua loucura, pois ele sabe o que é a verdade. Satanás vai fazer o quê? Fazer com que a verdade e a luz seja jogada por terra no meio da igreja adventista do sétimo dia. E essa verdade tem sido jogada por terra através de quem? Olha o título, olha aí o início da mensagem. Pastores não santificados são usados pelo diabo para rebaixarem a verdade, rebaixar a mensagem, fazer afirmações falsas, suposições falsas e falsas teorias para fazer com que o povo fique suas residências nas cidades e rejeitem a reforma de saúde e até a pena inspirada. Misericórdia, meu Deus! Queridos, o caso é sério. O caso é muito sério. Nós precisamos despertar. Nós precisamos acordar. Nós precisamos alertar o povo de Deus. Ainda existe sim 7.000 que não se prostrou a Baal. Eu creio em nome de Jesus. A maioria está aceitando heresias. Anciã, pastora, esses cultos homenageando homens e mulheres em vez de ao Senhor. Culto à criatura e não ao Criador. Rejeitando a reforma de saúde. As músicas que são tocadas são laços do diabo em nosso meio. Forró, samba, pé de serra. Dizem que pode escutar música do mundo. Meus irmãos, o caso é sério. O caso é sério. Satanás está levedando a igreja. Mas em nome de Jesus, eu e você vamos permanecer firmes na verdade. Ainda que venham homens e líderes ensinar heresia, nós vamos, em nome de Jesus, ser usados por Deus para combater essas falsas mensagens. E aí continua. Eventos finais.
capítulo 12, página 179, falando de pastores não santificados. Ela diz aí, ó, no tópico de pastores não santificados, diz assim, muitos pastores não santificados se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia acesa na tocha infernal de Satanás. Meus amados, muitos pastores não santificados, muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia acesa na tocha infernal de Satanás. Meus irmãos, esses pastores estão se levantando em nossos púlpitos para enganar o povo. Não dão pasto. Pastor deveria dar pastos, verdes pastos, pastos verdejantes, alimentar as ovelhas com a verdade, com a semente da verdade, com o evangelho eterno, com a sã doutrina, com as profecias. Não havendo profecia, o povo se corrompe. O que é que eles fazem? Ocultam as profecias e, infelizmente, traz entretenimento para a bode. E as pessoas idolatram pastores, caem nas malhas e vão perder a sua salvação. Leia Eventos Finais, capítulo 17, diz lá que os perdidos vão estraçalhar os pastores, porque eles confiaram sua salvação na mão deles. Em nome de Jesus, não confie sua salvação à mão de homens, à mão de pastores, à mão de líderes, à mão de irmãos. Busque por si mesmo, estude a Bíblia, a pena inspirada, para não ser enganado, meus queridos irmãos. Os enganos são sorrateiros. Eu mostrei esses dois pastores aí, agora eu vou soltar o vídeo do pastor Gilson Gritney aqui do lado. E eu vou botar o pedido de desculpa dele, vou dizer para você, vamos analisar o pedido de desculpa dele também. Olha só, eu admirava muito como pregador, que pregava fortemente, ele pregou no NASP contra a homossexualidade de alguns adventistas que levantaram a bandeira lá, que foram contra a mensagem. Inclusive, eu acredito que ele sofreu perseguição por causa disso. Inclusive, ele fez um vídeo na sua casa mostrando que tem um púlpito ali em um local onde ele separou, como nós temos aqui no nosso sítio. Ele separou lá e disse, olha, me tiraram o púlpito, mas eu estou aqui com o púlpito e eu vou continuar pregando. E eu disse, não, esse homem vai se levantar com a verdade presente, vai pregar a verdade presente. E aí, ele solta uma dessa em uma pregação, numa igreja. Você vai acompanhar comigo aí agora. Presta atenção, aqui do lado vou colocar. Irmão, se fala por aí, não, você tem que sair dos grandes centros, ir para pequenas cidades. A tendência é você sair de um grande centro e vir para uma cidade como Bom Retiro, é você esfriar na fé, se você não cuidar. Aqui não tem estresse, não tem trânsito. Se bem que essa semana teve, até fiquei assim um pouco, não estressado, eu falei, gente do céu, Bom Retiro está virando uma bagunça. É muito carro. Uma fila, era final da tarde, se passar em frente ao colégio, então nem passa. Falei, Bom Retiro. Mas a tendência de quem vem para Bom Retiro é esfriar na fé, sabia? Tem que vigiar. Porque rodear de natureza, sem estresse, sem preocupação. Que rodear de natureza, sem estresse, sem preocupação. Você tem que lutar pela fé. Quando você está num grande centro, as dificuldades são maiores, as provações são maiores, as pessoas dependem mais de Deus. A tendência dos pequenos centros é depender menos de Deus. A tendência dos pequenos centros é depender menos de Deus. E aí tem algumas pessoas dizendo, não está na hora de ir para o campo. Fazer o que no campo? Fazer o que no campo? Não é errado? Tanto é que a gente está montando um pequeno sítiozinho que você tem um momento de lazer, contato com a natureza, mas a gente tem que estar onde as pessoas estão, pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Irmãos, não basta estudar a lição, estudar a Bíblia, conhecer. Se você, uma impressão sem uma expressão de fé, vira uma depressão espiritual. Meus queridos irmãos, vocês perceberam que esses pastores, eles mordem e assopram? Eles dizem contra a mensagem claramente, diretamente. Aí depois, para apaziguar, ele diz, não é errado, mas vocês podem ir, sabe? Mas para ir para um lazer. Vida no campo não é para vir para um lazer final de semana, não. Vida no campo é para a gente ter uma autossustentabilidade, porque o decreto vai vir e você não vai poder comprar nem vender, e você deve ter sua plantação e tá comendo da sua plantação.
Deve ter um poço dentro do seu sítio para que você tenha água potável ali para você beber. Vida no campo é um preparo para resistir e subsistir no decreto dominical para dar o alto clamor. Nas cidades. É você sair das cidades para se preparar, para se conectar com Deus, para viver melhor, para ter saúde, para se preparar para as privações que virá lá na frente. Aí ele diz que nas cidades você tem mais dependência de Deus. Mentira! Eu vou mostrar com Eventos Finais, capítulo 7, que é vários textos do Vida no Campo, e você vai ver que é no campo que você tem mais dependência. Nas cidades é tudo mais fácil. Você quer uma padaria, tem na esquina. Você quer um supermercado, tem na esquina. O trabalho ali é do lado da casa praticamente. Posto de gasolina. Você vai ali e abastece qualquer coisa. Eu moro no campo, hoje tudo é mais longe. Tudo é mais difícil. Tudo é mais complicado. Eu fui na cidade agora, a cidadezinha do povoado que nós moramos aqui no interior de Sergipe, e a minha esposa disse, repara, a gente olha para lá, para a distância do nosso sítio, é distante, tudo distante, 7 quilômetros para chegar lá na cidade, 7 quilômetros, a gente vai de carro, graças a Deus, porque a gente enche o tanque, para poder economizar, para ficar muitos dias sem precisar ir no posto de gasolina para uma necessidade. No campo é tudo mais difícil. No campo realmente é ter dependência de Deus. Não tem um supermercado. Acabou e chega, vai ali na esquina comprar. Não, você vai ter que esperar o dia das compras para você comprar. É você plantar, orar e pedir a Deus que aquela planta germine. Porque a terra está de luto, não produz mais frutos. Oséias capítulo 4, versículo 3 em diante diz que a terra está de luto. E com isso sofrem os animais, a relva, o ser humano, os animais, os peixes estão se extinguindo. A terra não produz mais fruto como antigamente. Meus avós tinham sítios e os pés de manga davam tanta manga que viravam um lamaçal de manga embaixo da mangueira. Hoje as mangas são mirradas, nem cheiro tem. Você vai, arranca a manga, bota na fruteira dentro da sua casa, do seu sítio, da sua chácara, e não cheira, não tem cheiro praticamente. A gente tem pés aqui, alguns pés de fruta, que são doentes, tem que ficar tratando, e se não adubar, procurar alguma coisa para adubar, não vinga não. Como é que você vai acreditar que é só para ir no decreto dominical? Que na cidade é que tem dependência de Deus. E ele cita o exemplo do trânsito. O trânsito é uma armadilha do diabo para tirar sua paciência, para que você peque. Ali, Deus não quer o povo dele ali no meio. Deus quer a gente longe disso aí. Meus amados. E aí ele diz, tem gente que diz que vai morar no campo. Fazer o que no campo? Misericórdia, meu Deus do céu. O outro disse, se Satanás quisesse, levava os adventistas para ir morar no campo. Aí o outro diz, mas tem vida no campo. Aí ele diz, se você está com Deus, em comunhão com Deus, você sabe que o momento de ir morar no campo não é agora. Meu Deus, já estamos atrasados. Há mais de 100 anos atrasados. Acompanhe comigo aí na tela. Ministério para as cidades. Eu ainda estou no Ministério para as cidades, viu? Página 35. Pais com a família afluem às cidades porque na sua fantasia pensam ser mais fácil ganhar o pão e o pão ali do que no campo. Os filhos, não tendo nada que fazer quando não estão na escola, obtêm a educação da rua, das más relações, adquirem maus hábitos e desregradamento. Os pais veem tudo isso, mas exigiriam um sacrifício e corrigir seu erro de ter ido morar na cidade, no caso, né? E assim eles as deixam ficar onde estão, até que Satanás ganhe controle completo sobre seus filhos. Meus amados, ministério para as cidades. Os pais vão, saem das cidades, saem do campo, vão para as cidades, porque diz, lá é mais fácil ganhar o pão, trabalhar. E realmente é.
O pastor disse que é mais fácil morar, o pastor Gilson disse que é mais fácil no campo, que não, você está tranquilo. Não, é nas cidades que é mais fácil. No campo você vive em plena dependência de Deus. Em plena dependência de Deus. É tudo mais difícil no campo. Mas o Espírito de Profecia diz que é no campo há ricas bênçãos aguardando o povo de Deus e os que querem se apoderar dessa... E ela diz mais, não considereis uma privação em morar no campo. Com certeza esses pastores nunca leram Vida no Campo, nunca leram Ministério para as Cidades e o livro Eventos Finais podem até ter lido, mas assim, ó, só ler, não meditaram. Porque essa mensagem foi ocultada dos membros da igreja. Há anos vem sido ocultada. Mas agora, em nome de Jesus, nós estamos escancarando a verdade para todos. Para que despertem, acordem e não caiam nas malhas e ciladas do inimigo. Nas falsas teorias, nas falsas mensagens e nas falsas suposições. No achismo desses pastores. Continuando. Eventos Finais. O ideal divino. Capítulo, lembre-se que todos os textos do Eventos Finais agora estão no capítulo 7, certo? Não tem a página aí porque eu coloquei o capítulo 7. Embora tudo que Deus criou fosse perfeito e belo, e nada parecesse estar faltando sobre a terra que Deus criara para tornar Adão e Eva felizes, Ele manifestou-lhes o seu grande amor plantando um jardim especialmente para eles. De vermelho aí, uma parte de seu tempo devia ser passada na ditosa ocupação de cultivar o jardim e outra parte em receber as visitas de anjos, ouvindo suas instruções e em ditosa meditação. Seu trabalho não era cansativo, mas agradável e revigorante. Esse belo jardim devia ser o seu lar, sua residência especial. Deus nunca quis com que o seu povo fixasse residência nas cidades. Ele deu um jardim a Adão e Eva. O primeiro a construir cidades foi Caim. Caim, construtor, a palavra construtores vem de maçonaria. Construtores. Deus nunca quis com que o seu povo construísse cidades, mas que vivessem no campo. Vivessem no campo. Esse é o ideal de Deus. Eu vou soltar já o pedido de desculpa do pastor Wilson Grit. Aguarde aí. Aguarde aí. Olha outro texto aí, ó. Quais foram as condições escolhidas pelo Pai Celestial Infinito para o seu Filho Jesus? Uma habitação isolada nas colinas da Galileia, um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável, vida de simplicidade, luta diária com as dificuldades e provações, abnegação, economia e serviço paciente, feito com contentamento, a hora de estudo junto da mãe com o rolo aberto das Escrituras, a serenidade da alvorada ou do crepúsculo no verdor do vale, o sagrado ministério da natureza. Olha só, o sagrado ministério da natureza, que o pastor disse, vai fazer o que lá? Só contemplar a natureza? Deus se revela, é o ministério da natureza, é Deus se revela ao seu povo dessa maneira. O estudo da criação e da providência. A comunhão da alma com Deus. Tais foram as condições e oportunidades dos primeiros anos da vida de Cristo. O ideal de Deus foi para... Quando Deus foi preparar João Batista também, levou para o deserto. Quando Deus tirou Moisés do Egito, levou para o deserto para preparar eles para ir para as cidades dar o alto clamor. Moisés foi preparado no deserto para voltar para o Egito, para libertar o povo de Deus. Isso é bíblico, isso é Bíblia. Jonas não morou em Nínive, mas foi para Nínive dar um alto clamor. Uma mensagem de juízo. Meu Deus, aí diz, se todos forem para o campo, quem vai pregar nas cidades? Os que forem para o campo, que vai pregar nas cidades. Irmão, mas quem não tem condições de ir? Alguns não vão ter condições e vão ficar nas cidades, mas vão se refugiar nos sítios de quem já tem sítios. Deus mostrará aonde eles irem. Agora a gente não pode estagnar e dizer, já que alguns vão ficar nas cidades, então eu vou deixar meu dinheirinho guardado aqui, não vou comprar um sítio. Você é negligente, você vai padecer nas cidades. Você é desobediente à luz que Deus deu, à voz de Deus, você vai padecer nas cidades. As cidades vão ser inundadas, destruídas pelo fogo, e o povo de Deus que nas cidades residem vão padecer juntamente com os ímpios. Fique nessa que o pão e a água será certo. Você vai passar fome. O pão e a água é certo, Deus vai dar. Você vai passar fome e você está desobedecendo à voz de Deus.
Queridos, se você não ir para o campo, plantar, ter uma autossustentabilidade, você vai padecer. Porque o pão e a água será certo quando o povo de Deus já estiver fugindo até dos sítios e para os lugares mais isolados da terra. Aí o pão e a água será certo. Mas primeiro vem a fome, a dor no estômago e talvez até o desmaio. Porque lembra que os anjos só veio servir Jesus depois que Jesus passou fome, depois que o diabo tentou, Jesus resistiu à fome, resistiu ao diabo, aí o diabo fugiu dele e os anjos veio alimentar. Não pense que... Não fique romantizando não, ou caindo na história de romance desses pastores que dizem, fique nas cidades, o anjo vai vir alimentar, o pão e a água será certo. Eles estão romantizando algo muito sério e que vocês vão cair nas malhas do diabo, caindo nessas histórias de romance. Entenda uma coisa, se prepare e obedeça a voz de Deus, senão você vai padecer e vai sofrer. E vai lembrar disso aqui que eu estou lhe dizendo hoje. Compartilhe, irmãos. Compartilhe esse vídeo para que chegue ao máximo de irmãos, para que eles despertem e acordem em nome de Jesus. Continuando, eventos finais. Longe das cidades. Saiam das cidades o mais depressa possível e comprai um pequeno trato de terra, onde possais ter um jardim, em que os vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprenderem lições de simplicidade e pureza. Para fora das cidades é minha mensagem neste tempo. Estais certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das cidades. Pegou aí esse texto? Eu vou ler de novo, mas antes eu vou soltar o pedido de desculpa do pastor Gilson Gritten. Ele traz um pedido de desculpa, de perdão, mas ele não exalta a mensagem de vida no campo. Ele diz que a mensagem de Ellen White para a vida no campo é porque naquela época o povo morava nas cidades e precisava ir para o campo porque a maioria morava no campo e era para evangelizar no campo. Mentira! Infelizmente, não é dessa maneira. A ordem de Deus, eu acabei de ler para você, a ordem de Deus é que vá morar no campo, independente se no campo tenha mais população ou independente se na cidade tenha mais população. Primeiro porque campo, as casas são distantes. E campo é um preparo para você ir para a cidade dar um alto clamor. Campo é um preparo para você se preparar, saúde física, mental e espiritual, para ir dar o alto clamor nas cidades. Olha o pedido de desculpa dele. Desculpe, pastor, mas me pareceu que o senhor não pediu desculpa assim para não ficar mal na mídia. Deu a entender isso. Voltando a dizer, eu sempre o admirei, assisti muitas pregações do senhor. Quando prega, vai de maneira tremenda. Foi corajoso no NASP a pregar contra a homossexualidade lá no culto que eu assisti. Foi impactante. Fiz um vídeo defendendo o senhor. Tem um vídeo aqui no canal defendendo essa tese. O que o senhor fez ali, eu defendi, tem um vídeo aqui. Falando sobre isso, defendendo sua coragem, lhe mostrando que o senhor é homem de Deus, mas o senhor foi infeliz, tanto no que o senhor falou, quanto no pedido de desculpa. Não deu para engolir, não. Não deu para engolir, não. Vou soltar o pedido de desculpa do pastor aí. Acompanhe comigo aí na tela. Olha só o que é que ele fala aí. Queridos, o cristão ele tem que ser sincero. Significa sem cera. Honesto. No sábado passado, pregando lá em Bom Retiro, eu usei uma frase de uma forma muito rápida, sem um contexto, querendo falar uma coisa, mas não explicando o que eu queria falar. Portanto, eu errei. Eu peço perdão a você, porque eu causei um mal-entendido. Eu devia ter sido mais claro, mais objetivo. Eu errei. E quando eu erro, eu peço perdão. Então eu peço perdão para você. Porque eu vou falar agora da frase que eu soltei lá, sem colocar de fato o que está revelado e o que eu sigo e devo seguir. Eu nasci e me criei lá em Bom Retiro. O meu umbigo está enterrado lá, eu sou de lá. Eu amo a natureza, eu amo o campo. Eu amo a vida campestre, eu amo a vida no campo. E realmente é plano de Deus que, se nós pudermos ir para o campo e lá ter um propósito, uma missão, não viver no isolamento, apenas buscando a Deus, numa contemplação, sem que você lá tenha um propósito missionário.
É isso que eu queria dizer. Nós não podemos ter, quer seja na cidade ou qualquer lugar, uma vida sem propósito espiritual, conhecendo Jesus. Concordo. E uma das melhores maneiras de você ter contato com Deus é ter contato com a sua criação, a natureza, os animais. Eu me baseio sempre, e talvez você não conheça uma das obras, e é muito bom que você leia. Em 1942, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Mundial lançou esse livrinho, Vida no Campo. Você vê que é um livrinho bem usado, bem surrado, que eu tenho há mais de 20 anos. Foi uma compilação. Nesse período, na década de 1890, 1900, cerca de 70% das pessoas nos Estados Unidos e cerca de 80% das pessoas do Brasil viviam no campo. Então, realmente, além de ter uma vida abençoada no campo, ali havia um propósito missionário. Hoje nós temos o contrário. Nós temos aí em torno de 17 pessoas que vivem no campo. E 87 para 100, tem que cuidar com a minha conta, 87% das pessoas vivem na cidade, 17% das pessoas no campo e até 100 as pessoas na cidade. Então, hoje a grande parte, eu vou falar de uma forma mais inteiriça. No tempo que foi escrito esse livro, 80% das pessoas viviam no campo. Estou arredondando. E 20% nas cidades. Hoje, menos de 20% das pessoas vivem no campo e mais de 80% das pessoas vivem nos grandes centros. Então foi feito esse livrinho que é uma bênção de Deus, uma revelação de Deus. E uma das coisas que eu gosto neste livro aqui, Vida no Campo, eu estou gastando um tempinho para isso aqui, agora eu tenho aqui, ó. Quando foi feita a compilação em 1946, no Brasil 12% viviam nas cidades, né, e 88% das pessoas viviam no campo. Então havia um propósito de pregação muito grande, e hoje é inverso. Mas há um capítulo aqui, neste livrinho, que eu acho que deve ser a essência da experiência de cada um de nós. Ellen White diz, guiados pela providência de Deus. Se Deus está guiando a sua vida, se Deus está dirigindo a sua vida, eu não posso ser incoerente. Porque eu adquiri um pequeno pedaço de terra do meu pai, estou montando aos poucos um sítio, para ter mais contato com a natureza. Mas eu não posso perder o meu propósito de pregação lá. Eu não posso ter a minha comodidade, viver assim como um eremita, sozinho, eu e Deus aqui. Não, eu tenho que ter uma missão, é isso que eu quero falar. Depois, nós temos aqui, neste livro Eventos Finais, um capítulo inteirinho dedicado à vida campestre. Faz muito bem você ler também. O que acontece você talvez não saiba para ter um equilíbrio. No período de 2010, saiu nos Estados Unidos e chegou ao Brasil em 2012, um livro chamado Ministério para as Cidades, Esperança para os Centros Urbanos. Se você ler este livro, junto com os outros dois materiais, você vai ter um equilíbrio do que Deus espera de nós. Essa é uma questão de consciência, onde você vai morar, como você vai conduzir a sua vida. Porém, um princípio que nós não podemos abrir mão é sermos testemunhas e mensageiras do Senhor. Eu amo o campo, eu vivo no campo. Oxalá todos nós pudéssemos ter uma vida no campo e pregarmos o Evangelho a partir do campo. Leia esse livro, especialmente As Grandes Cidades do Mundo, que Ellen White cita. Mais uma vez eu peço perdão se houve um mal-entendido, como se eu fosse o contrário à vida no campo. Quando eu mesmo nasci, me criei, amo o campo e estou tendo uma oportunidade de passar algumas temporadas no campo, porque muitas vezes eu estou viajando com compromisso por aí. Então, mais uma vez eu repito aqui, me desculpa, me perdoe, eu não tive a intenção de machucar e ofender quem escolheu viver no campo, e que Deus abençoe a sua vida onde você estiver, seja uma mensageira, seja um mensageiro de Jesus. Você vê aí que nessa fala dele, ele mais uma vez, no início ele vai bonito, depois ele entorta tudo de novo. Aonde ele pega o livro Ministério para as Cidades, que eu li vários textos aqui, que o livro Ministério para as Cidades manda você ir morar no campo, mas pregar nas cidades. Pregar nas cidades.
Ele também diz que o livro Vida no Campo, que foi feito em 1942, a compilação, é porque o povo morava no campo e a ida para o campo era um trabalho missionário lá. Não. A ida no campo é para você se fortalecer, que é muito antes de 1942. A vida no campo é desde muito tempo, mais de 100 anos. Deus nunca quis nem que as igrejas fossem nas cidades. Quando Ellen White fala das cidades, na época dela, ela está profetizando para o tempo do fim o que aconteceria. Ela não está falando para a época dela. Ela diz que as cidades vão ficar cada vez mais deploráveis, mais pecaminosas, cheias de atrações terríveis. Ela está falando para o tempo do fim mesmo, que é para a gente sair das cidades para ir morar no campo, para se preparar de maneira física, mental e espiritual, recebendo a chuva temporânea, a serôdia, para ir para as cidades dar um alto clamor. Não é porque existia muita gente lá, chega, vamos para lá para evangelizar, nada disso. É por isso que eu digo, o pedido de desculpa ficou bonitinho, mas depois caiu por terra. Aí depois ele pega o ministério para as cidades e faz uma exaltação como se o livro dissesse para você ficar nas cidades, nos grandes centros. Pelo contrário, ministério para as cidades fala que você deve pregar nas cidades, mas morar no campo. Eu li para vocês. Eu comecei esse vídeo com vários textos do Ministério para as Cidades, mostrando justamente que é propósito de Satanás com que você fixe residência nas cidades. Porque ali ele vai botar provações, tentações, diversões, entretenimento, músicas, brincadeiras, leseiras, todo tipo de alimentação, fast food, iFood e tantas outras porcarias e bagaçadas que são facilmente adquiridos, entra na sua casa sem nem você perceber e você vai cair nas malhas do diabo. Saiam das cidades. Eu vou repetir o texto agora para você ver, Eventos Finais, capítulo 7, que ele exaltou aí, longe das cidades. Sai das cidades o mais depressa possível e comprai um pequeno trato de terra, onde possais ter um jardim, em que vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprenderem lições de simplicidade e pureza. Para fora das cidades é minha mensagem neste tempo, na época dela. Não foi em 1942, foi na época dela. Estais certo de que o apelo é que o nosso povo fixe residências a quilômetros das grandes cidades. Por quê? Por que isso? O texto vai continuando. O Senhor recomenda que seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora em que não cuidais ou não esperais, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. A sua punição será proporcional aos seus pecados. Quando é destruída uma cidade, nosso povo não deve considerar esta questão como algo sem importância. Pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável no campo são reis e rainhas. Entendeu, pastor Gilson? Eventos Finais, capítulo 7, Ministério para as Cidades, Vida no Campo e o livro do Ned Ellen White, Das Cidades para o Campo. É uma ordem de Deus para proteger também o seu povo dos juízos de Deus que vão cair sobre essas cidades. As cidades vão pagar pelos seus pecados. O livro Eventos Finais diz que vai chegar o momento onde Deus há de permitir ao destruidor operar nas cidades segundo a vontade do próprio Satanás. Então, analisando o pedido de desculpa, fica vago. É tipo assim, não, eu não quero me sair mal na mídia. Mas o Senhor fez a mesma coisa que os outros, exaltou o livro Ministério para as Cidades, sem dizer realmente o que o livro Ministério para as Cidades diz, que é para tirar o povo das cidades e morar no campo. Falou da capa, sem entender o que a própria capa diz. Falou do livro, sem entender o conteúdo real do livro. Ministério para as Cidades é eu ir pregar o evangelho nas cidades, nos grandes centros, tocar a trombeta lá, pregar as 3 mensagens angelicais para converter. Mas a minha vida tem que ser o quê? No campo. No campo. É tão simples isso. Eles ocultam isso. E eu não sei por que o pastor oculta isso. Porque o senhor é aposentado. Não corre o risco mais de perder o emprego. Muitos irmãos vieram até mim, mandaram o seu vídeo para mim, pediram para eu gravar. E eles disseram, Robson, eu pensei que agora, depois de aposentado, depois de tirarem os púlpitos dele, depois de praticamente o senhor sofrer perseguições por causa das mensagens fortes que o senhor pregou lá no NASP,
todos acreditavam que o Senhor ia pregar a verdade presente, vitória sobre o pecado, vida no campo, reforma de saúde, reforma no louvor, no vestuário. Todos mandaram para mim, acreditavam nisso. E oramos por isso, porque eu o admiro como um pregador. Agora o tiro foi fora, como diz, né? Errou o alvo, hamartia, né? Errou o alvo, né? Errou o alvo, né? E aqui diz, o Senhor recomenda que o seu povo fixe residência a quilômetros de distância das cidades, porque elas vão sofrer fogo, enxofre e inundações. Continuando, olha aí, continuando, Eventos Finais, capítulo 7. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades como fez Enoque. Devemos trabalhar nas cidades, pastor, mas não morar nelas. Olha a ordem de Deus. É pena inspirado ou não é? Porque está no manual da igreja, que Ellen White é a voz de advertência para a igreja adventista do sétimo dia, que ela é a profeta do Senhor. Deve-se fazer um trabalho nas cidades, partindo dos postos avançados. Disse o mensageiro de Deus. Olha agora o que André Flores falou, né? E se todos forem morar no campo, como é que as cidades serão advertidas? Disse o mensageiro de Deus, chamado pastor. Não serão advertidas as cidades? Aí Deus responde, sim. Não porque o povo de Deus nelas mora, mas por visitá-las para adverti-las do que está para sobrevir sobre a terra. Queridos, se todos os adventistas for morar no campo, Deus vai usar eles para ir nas cidades, anunciar os juízos que serão derramados para que se convertam. Jonas não morou em Nínive e sozinho foi usado por Deus para advertir uma cidade gigante, cheia de ímpios e piedosos homens e mulheres. Mas ele foi e tocou a trombeta. Ele não morava em Nínive e foi lá pregar. Que desculpa você tem para dar, esfarrapada agora? Para de dar desculpa esfarrapada. Ah, mas eu tenho que ficar na cidade porque o pastor disse que se todos saírem, quem vai pregar? Você está caindo na tocha da falsa profecia acesa na tocha infernal de Satanás. Isso é tão claro. Aí agora vai ficar chateado com o meu jeito de falar. É para você despertar, meu irmão e minha irmã. É para você acordar, meu irmão e minha irmã. Meu Deus do céu. Acorde em nome de Jesus. Estude os livros. Leiam os livros. E vocês vão ver que vai contra a falácia deles. Meu Deus do céu. Aí você está dizendo, aí pode dizer, ele está instigando os membros da igreja contra os pastores. Não, eu estou falando contra as heresias que eles falaram, para que eles se arrependam e façam o seguinte, grave um vídeo agora sobre vida no campo com o livro Ministério para as Cidades, pastor e pastores. Pegue o livro Vida no Campo e Ministério para as Cidades e grave um vídeo mostrando que é para o povo de Deus morar nas cidades. Não existe, não tem. Eu acho que um pedido de desculpa seria gravar uma pregação agora ensinando sobre vida no campo, falando que é a vontade de Deus, que é a ordem de Deus e que o povo de Deus deve fazer isso o mais depressa possível, pois já estamos atrasados e quando vier o decreto dominical, o povo de Deus que não tiver uma autossustentabilidade fora do sistema vai padecer tristemente. O povo de Deus não precisa morar nas cidades para advertir as cidades. Eu estou morando no campo e vou para as cidades entregar livro, entregar folhetos, evangelizar. Eu não preciso morar nas cidades para isso. Quando eu morei nas cidades, que a gente abria a porta, a gente morou em frente a uma praça, era som mundano, mulheres seminuas, homens usando drogas, tudo que não prestava. Tudo que não prestava. É o que as cidades oferecem. Continuando. Olha o que é que diz aí. Quando a iniquidade predomina numa nação, sempre deve ser ouvida uma voz de advertência e orientação, como a voz de Ló se fez ouvir em Sodoma. Contudo, Ló poderia, de vermelho aí, contudo, Ló poderia ter preservado de muitos males a família, se não houvesse estabelecido seu lar naquela pecaminosa e contaminada cidade. De azul aí. Tudo quanto Ló e a família fizeram em Sodoma poderia ter sido feito por eles, mesmo se tivessem residido num lugar a certa distância das cidades. E aí, pastor? E aí, pastores? E aí, irmãos?
Tudo que Ló, os trabalhos que Ló fez em Sodoma, se ele morasse fora de Sodoma, ele poderia ter feito do mesmo jeito. Mas se morasse fora, teria salvado sua família. Teria preservado sua família. Não teria os filhos se contaminados com a sodomização e erotização de Sodoma e Gomorra. A ordem de Deus é há mais de 100 anos. Saiam das cidades o mais depressa possível. Viver nas cidades é entregar os seus filhos e a sua vida e a sua família nas mãos do diabo. Viver no campo é viver em dependência de Deus. Viver na dependência de Deus. Certo? E viver nas cidades é padecer, infelizmente. Continuando. Ricas bênçãos no ambiente natural. Outra vez dizemos, saiam das cidades, não considereis uma grande privação, terdes de ir para as colinas e montanhas, mas buscai esse retiro, onde podereis estar sozinhos com Deus, para aprender sua vontade e o seu caminho. Continuando, insisto com o nosso povo para tornar o trabalho de sua vida, procurar a espiritualidade. Cristo está à porta. Por este motivo, é algo que digo ao nosso povo. Não considereis uma privação seres convidados a abandonar as cidades e mudar-se para as zonas rurais. Aí, no campo, ricas bênçãos aguardam os que delas se quiserem apoderar. Contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, e imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. Glória a Deus. E ali acontece o quê? O desenvolvimento do caráter é mais fácil no campo. O desenvolvimento do caráter é mais fácil no campo. É ali onde Deus quer moldar o nosso caráter. É ali onde Deus quer nos dar o caráter semelhante ao de Jesus. Por isso que o diabo usa esses pastores, para que você fique nas cidades. Porque lá você, para ter o caráter de Jesus, será terrivelmente difícil. Terrivelmente difícil. Olha o que é que diz aí na tela. O desenvolvimento do caráter é mais fácil no campo. Eventos Finais, capítulo 7. Pais com a família afluem às cidades, porque na sua fantasia pensam ser mais fácil ganhar o pão ali do que no campo. Os filhos não tendo nada o que fazer, quando não estão na escola, obtêm a educação da rua. Das más associações atraem hábitos de vícios e dissipação. Misericórdia. Continuando. Enviai os filhos para as escolas situadas nas cidades, onde todo aspecto, aí eles enviam, né? Onde todo aspecto de tentações está à espera para atraí-los e desmoralizá-los. E a tarefa de edificar o caráter será 10 vezes mais árdua para os pais e os filhos. As cidades estão cheias de tentação. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. De vermelho aí. Este é o tempo para que o nosso povo leve suas famílias das cidades para localidades mais retiradas. Do contrário, muitos dos jovens e também muitos dos mais avançados em anos serão enlaçados e capturados pelo inimigo. Olha agora, pastores e líderes, presta atenção agora. Não há uma família em 100 que tenha se beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir nas cidades. Como é que o pastor disse que nas cidades você é mais dependente de Deus? Tocha da falsa profecia acesa na tocha infernal de Satanás. Falou, infelizmente, pastor, falou pela boca do diabo. Infelizmente. Não há uma família em 100 que se tenha beneficiado de maneira física, mental ou espiritual por residir nas cidades. Fé, amor, esperança, felicidade podem ser muito melhor alcançados em lugares afastados, onde haja campos, montes e árvores. Olha aí de azul. Tirai vossos filhos dos cenários e sons das cidades, para longe do ruído e estrépito de bondes e carroças, e terão a mente mais sadia. Será mais fácil levar-lhes ao coração as verdades da palavra de Deus. Meus queridos, preciso eu dizer mais alguma coisa?
a pena inspirada vai realmente de maneira tremenda contra a fala desses homens. E aí o texto continua. Não é a vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades, onde há constante agitação e confusão. Deveriam poupar a seus filhos tal coisa, pois todo organismo é prejudicado pela correria, precipitação e barulho. Não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades e se apinhasse em cortiços. O Senhor deseja que seu povo se mude para o campo, onde se poderá estabelecer na terra, cultivar suas próprias frutas e verduras e onde os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. Minha mensagem é: tirai vossos filhos das cidades. Entendeu aí? Ir para o campo não é porque tem muita gente no campo para eu evangelizar. Lógico que eu vou trabalhar, fazer missão no campo, mas o objetivo é se purificar, receber a chuva temporã e serôdia, ser abençoado de maneira física, mental e espiritual, estudar a mensagem, se preparar para dar o alto clamor nas cidades, nos grandes centros, tocar a trombeta, porque o decreto dominical vai vir e o campo será o nosso refúgio até que saia o decreto de perseguição, e aí é onde a gente vai fugir até do campo para os lugares mais isolados da terra. Acordem, povo de Deus, despertai ao povo de Deus, despertai à igreja de Deus, pois o noivo se aproxima. Canaã não está mais muito longe, irmãos. É tempo de preparo, é tempo de santificação, é tempo de orar sem cessar, é tempo de tirar as famílias das grandes cidades e ir morar no campo, em nome de Jesus. Continuando. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar o seu próprio mantimento, pois no decreto dominical não pode comprar nem vender. Aí a gente precisa o quê? Ter uma autossustentabilidade, depender unicamente de Deus e aí poder viver das nossas plantações mediante a bênção de Deus, onde poderão cultivar o seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender às instruções que frequentemente nos têm sido dadas. Sai das cidades para as zonas rurais, onde as casas não serão aglomeradas e onde estareis livres das interferências dos inimigos. Queridos, veja, ir para o campo, ter uma autossustentabilidade, para que quando venha o decreto dominical, veja que não é no decreto, porque aqui diz assim, onde poderão cultivar o seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Então ir morar no campo é antes do decreto dominical, porque quando vir o decreto que não pode comprar e não vender e vender, você já vai ter uma autossustentabilidade, meus irmãos. Já vai estar dependendo exclusivamente da terra, já vai estar dependendo exclusivamente de Deus. Exclusivamente de Deus e da terra que Deus abençoa para que dê o seu mantimento. Esse texto diz claramente que a vida no campo é antes que venha as privações do comprar e vender. E mostra claramente que o objetivo de vida no campo é se preparar para o que há de vir, as privações que há de vir. Não caia nas ciladas desses pastores que dizem, igual de lá da sala 57 também, que diz que ir morar no campo é só no decreto dominical. Heresia, ele ensinou isso, eu tenho gravado aqui no meu computador. Eles falaram isso lá na sala 57. Eles falam isso constantemente porque eles querem segurar vocês nas cidades. Por causa de quê? Eu quero entender o porquê. Só tem dois motivos. O primeiro é Satanás querendo destruir o povo de Deus nas cidades. O segundo é porque pastores vivem de dízimo e oferta e querem segurar vocês, porque senão vai diminuir o dízimo e oferta e é capaz do salário dele diminuir ou ter demissão, porque não vai ter tantas igrejas como eles queriam. Meus queridos, nós devemos nos preparar no campo para ir para as cidades, dar o alto clamor, tocar a trombeta. O problema de comprar e vender será bem sério, aqui disse, né? Será bem sério. Eu vou repetir esse texto e a gente vai finalizar aqui. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deveria tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar o seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério.
E devemos começar agora a atender às instruções que têm sido dadas por Deus. Saia das cidades para as zonas rurais, onde as casas não serão aglomeradas e onde estareis livres das interferências dos inimigos. Despertai ao povo de Deus. Pastores, ensine a verdade. Pastores, ensine a verdade. Deus vai cobrar de vocês 10 vezes mais. Terrível ai repousa sobre vocês que têm ensinado mentira. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 321, diz que um terrível ai repousa sobre os pastores que não querem dar a mensagem de João Batista. Despertem, 10 vezes mais, diz a pena inspirada, será cobrado de vocês. 10 vezes mais. E quando esse povo se perder por causa de muitos de vocês, eles vão saltar sobre vocês para estraçalhar. Acordem em nome de Jesus. Queridos, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que alcance milhares de pessoas, para que acordem, despertem, para que eles possam, em nome de Jesus, acordar para o tempo que estamos vivendo e ir morar no campo o mais depressa possível, para que eles não caiam nas heresias e malhas do diabo, que tem iludido as pessoas, que tem enganado as pessoas, que tem se levantado em nossos púlpitos com a tocha da falsa profecia acesa na tocha infernal de Satanás. Eu mostrei para você Vida no Campo, Ministério para as Cidades e Eventos Finais, capítulo 7. Deus tenha misericórdia. Um forte abraço e vamos juntos tocando a trombeta. Aqui nós temos compromisso com a verdade e não temos medo de chamar o pecado pelo seu nome exato. Forte abraço, Deus abençoe e vamos juntos tocando a trombeta em nome de Jesus. Doutrinando 7. Juntos tocando a trombeta.